aqui. Estamos ao vivo. Para você que está vendo aqui essa gravação, o que você vai fazer? Vai deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aí o que você achou, porque assim você vai dar um feedback aí para mim, mostrar que esse conteúdo está sendo relevante e eu vou trazer mais conteúdos como esse. Então, para a gente começar hoje aqui, já me perguntaram ali, né, sobre análise de métricas na estratégia de CPA. Primeiro de tudo, pessoal, é o que eu falei, ó, você tem que desmistificar esse negócio de que para você analisar métrica na campanha, CPA é diferente de você analisar a campanha com maximizar clique, CPC manual, independente da estratégia de lance. Métrica é métrica. E o que a gente vai focar quando a gente pensa em análise de métrica? Nos números. Então, quais são os números? O que é os números? Quanto eu estou gastando? Quanto eu estou ganhando? Então, a gente primeiro, né, a gente começa pelo lucro. Gastei ali na minha campanha R$1.000 e fiz R$1.500. A minha campanha tá ruim, tá boa. É o primeiro que a gente olha, né? Tá vendendo? Beleza, tá vendendo. Tá vendendo com lucro? Tá. Qual que é o lucro aceitável na sua campanha? Se você tá com 30% de lucro, essa campanha tá muito boa. Se você gastou ali R$1.000 e ganhou R$1.300, tá bom. 30% é uma margem aceitável. Menos que isso fica um pouco difícil. E mais que isso, né, melhor ainda. A ideia é que você esteja começando, você faça vendas com lucro mais alto, para você conseguir alavancar o seu caixa. Então, você investe 1.000, fazer 1.500 em venda, fazer 1.700, R$2.000, porque aí você consegue alavancar e reinvestir e ter resultados mais rápidos. Mas se você está tendo 30%, está muito bom. Então, a primeira métrica é essa, lucro. Quanto eu gastei, quanto voltou. Depois, quero começar a analisar as métricas ali, Edvaldo, estou perdido. Pensa o seguinte, ó. A maioria das pessoas, afiliados, estão focando em analisar as métricas que não são tão relevantes assim. O que a maioria de vocês se apegam? Na qualidade do anúncio, se o anúncio foi excelente, se ele está ali bom, está com uma baita qualidade do anúncio. Você precisa entender que anúncio ruim vende também. Então não tem problema se você está lá com anúncio ruim ou anúncio excelente, não é isso que vai aumentar as suas vendas. Só que, o que acontece? A pessoa fica lá olhando qualidade do anúncio. Não, o anúncio ruim também vende. CTR. Fica o tempo todo, nossa, meu CTR está 10%, meu CTR está 15%, o meu CTR não está legal. Quem falou que CTR é a métrica principal para você olhar? Isso é uma métrica secundária. Então a gente divide em dois grupos, métricas primárias e métricas secundárias. As métricas primárias são aquelas métricas relacionadas ali à venda, ou seja, quanto você está gastando, quanto está voltando. O custo por venda é uma das principais métricas que você vai analisar. Por quê? Imagina só, você está ali gastando custo por venda. Quanto você pagou para fazer uma venda? Gastei R$500, beleza, mas qual foi a minha comissão? A minha comissão foi de R$700, então está muito boa. Você ganhou R$200 de lucro. Seu custo por venda está baixo. Você sabe que se você tiver um custo por venda de R$700, você ainda vai empatar. Edvaldo, eu ainda não fiz venda na minha campanha, então eu não sei o meu custo por venda, eu não sei quanto eu vou pagar para fazer aquela venda e para ter lucro. Então, beleza, a gente passa para outra métrica, custo por checkout, quanto você paga para ter um checkout na sua campanha. E aí você vai olhar lá, ó, vai lá na plataforma que você está divulgando, BuyGoods, ClickBank, qualquer que seja que tenha checkout, você vai olhar. Gastei hoje R$300, beleza. A minha campanha está ruim? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque você gastou R$300, mas se você olhou lá na plataforma e teve 2 checkouts, se você dividir 300 dividido por 2, dá R$150 por checkout. Tá barato o seu checkout. Por que tá barato? Porque geralmente a gente precisa de 4 checkouts para fazer uma venda. Se você dividir lá a comissão de R$1.000 por 4 checkouts, vai dar R$250 por checkout. Se o seu checkout está barato, você pode continuar o teste da sua campanha. Muitas vezes a pessoa aprendeu a testar produto pela quantidade de cliques. Vou testar aqui até 30 cliques, se não vender eu vou pausar a campanha. Essa não é uma boa métrica para você conseguir realmente tomar as melhores decisões. Porque muitas vezes você vai rodar a campanha, vai ter ali 30 cliques e não vai fazer nenhuma venda. Então o que seria o ideal? Você está olhando sempre o seu custo por checkout. Não é só, vou subir a campanha, vou esperar bater 30 cliques ali, e aí se vender, vendeu, se não vendeu, pauso. Não, você tem que tomar melhores decisões. Por quê? Tem uma coisa que você precisa entender, vocês escutam falar muito, por exemplo, de faixa de leilão. Que muitas vezes quando você está ali na campanha de CPA, se às vezes você tiver uma faixa de R$500, você vai fazer uma venda com lucro. Ou às vezes, para aquele produto, vai ser uma faixa de CPA mais alta, R$700, você vai vender e vender muito com lucro bom. E às vezes é o contrário, às vezes aquele produto só vai dar lucro, muito lucro, se tu tiver com a faixa de CPA ali de 400, e isso vai oscilar de acordo com cada produto, essa faixa de CPA.
Só que o que você precisa entender também é que existem contas do Google que performam bem para um produto, para um determinado nicho, e não performam bem para outro produto. Um exemplo, às vezes você subiu a campanha lá do Mitolim naquela conta, e aquela conta ela é muito boa, ela vende com facilidade, sai checkout baratos ali, você consegue ter lucro. Às vezes você vai pegar um produto ali de um outro nicho, Prodentin, por exemplo, que é um nicho de dentes, subiu naquela conta e aquela conta não performou, só gastou lá, teve 30 cliques, gastou R$ 1.000 e não fez nenhuma venda. Então não, e aí você nem olhou se teve checkout na sua campanha, você não precisaria ter gastado R$ 1.000 naquele teste. Talvez ali nos primeiros R$ 300, R$ 400, você já tivesse observado que nem checkout teve. E lembra que eu falei, para você ter lucro, você tem que ter um checkout barato? Se você teve um checkout, por exemplo, gastou R$ 500 já e nem teve checkout, se continuar assim, você não vai vender. Por quê? Aquela conta não está performando bem para aquele produto. Então, o que seria mais interessante? Talvez você já tivesse pausado a sua campanha ali nos R$ 500, porque nem deu checkout. Pausei a minha campanha, subi o mesmo produto em uma outra conta e aquela outra conta começou a performar muito melhor. Então, essas são as métricas primárias que você fica de olho. Custo por checkout, custo por venda, né? Lucro. Depois, essas outras métricas, nossa, CTR, posição no leilão, essas coisas são secundárias. Você vai analisar depois que você já ficou bom em analisar as primárias. Então, no início, o que confunde muitas pessoas na análise métrica é ficar olhando um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo dominar tudo de uma vez. E você não precisa dominar tudo de uma vez. Se você domina as principais, você já vai conseguir tomar melhores decisões e vender com lucro muito bom. Se fosse começar hoje, o que faria com tantas opções de mercado? Olha só, o fato de você ter muitas opções no mercado para ganhar dinheiro é uma coisa boa, só que também é uma coisa ruim. Por que é uma coisa boa? Porque dá para ganhar dinheiro de várias formas. Dá para ganhar dinheiro como afiliado, dá para ganhar dinheiro com gestão de tráfego, PLR, low ticket, que mais? Prestando serviço, um monte de coisa. Só que você não precisa de todas elas para fazer ganhar dinheiro. Você tem que ficar bom em uma coisa só. E aí entra naquilo, ó. O que você se identifica a fazer e como que você quer trabalhar. Quando eu comecei, o que eu queria? Beleza, eu queria vender na internet, eu não queria prestar serviço, eu sabia que eu não queria trabalhar para ninguém. Então eu não fui estudar sobre gestão de tráfego, tudo que envolvia serviço, eu não quis. Por exemplo, lá tem Google Sites, né, que a galera ensina a fazer caixa, essas coisas. Eu não, Google Sites não, Google Meu Negócio. Eu não queria fazer isso, porque era prestar serviço. Então, automaticamente, eu nem estudava essas coisas. Eu só estudava o que eu queria, que era vender ali no automático. Beleza, vendi como afiliado. Só que dentro do afiliado, ainda você tem outras opções, né? Porque você tem lá o afiliado do Mercado Livre, da Shopee, dessas grandes empresas. Só que o afiliado dessas grandes empresas, você tem um lado ruim, que a comissão é muito baixa. Então, você imagina, você vai vender uma geladeira de R$ 3.000 e você vai ganhar a comissão ali de R$ 15, R$ 20. Às vezes é muito baixa. Às vezes até menos, né? Então não compensa, teria que vender em alto volume. Para você vender em alto volume, você teria que ter uma audiência muito grande para você conseguir vender ali no orgânico. Então eu já identifiquei que eu não queria aquilo. Beleza, quero ser afiliado com encapsulado e também com produto digital. Beleza, agora eu me posicionei. Mas eu quero, por exemplo, quero aparecer, quero criar conteúdo. Quando eu comecei, eu não queria criar conteúdo, por exemplo. Eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo aqui uma live agora. Eu não gostava de aparecer, eu não queria aparecer, simplesmente queria vender sem aparecer. Então, dentro das vendas sem aparecer, tem Google e tem Facebook. Onde que eu me encaixei? Tentei fazer Facebook? Tentei, só que lá tinha aquele negócio de validar criativo, e aí eu não era tão bom assim, e aí eu não me identifiquei muito ali na estratégia. Eu conheci o Google, e aí através do Google eu comecei a fazer vendas com mais frequência. Porque no Google eu já quebrei ali uma coisa que eu não queria, que era criativo. No Google não tem criativo na rede de pesquisa, então era mais simples fazer uma venda. É mais simples. Porque no Google a pessoa está indo atrás comprar o produto. No Facebook é diferente, ó. Você está anunciando no Facebook, é você que está indo atrás da pessoa. É você que está indo lá botar um anúncio na cara dela. No Google é diferente. No Google ela está indo procurar. Então já tem um desejo, uma intenção da parte dela. O Google é a rede de intenção, a pessoa que está indo atrás, ela está interessada em comprar. E aí eu me identifiquei, cara, quero fazer aqui no Google, porque no Google não apareço, não crio conteúdo, é automático, não tem criativo, me identifiquei no Google. Aí dentro do Google ainda a gente tem outro subnicho. Você vai focar em afiliado no Brasil, afiliado na gringa, display, o que você vai focar? Eu escolhi uma, cara, eu quero ficar bom com o Google na rede de pesquisa.
E ainda dentro disso, você tem que ter conhecimento para você não focar em várias estratégias. O que atrapalha é você focar em muita estratégia ao mesmo tempo. Você quer fazer Maximos a cliques, você quer fazer CPC manual, você quer fazer Google Review, você quer fazer CPA e você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso te confunde. Lembra que eu falei do lado bom? O lado bom é você vai identificar a melhor estratégia, a melhor forma de vendas que se encaixe com aquilo que você procura. Só que o lado ruim é que quando você começa a consumir muito conteúdo de várias pessoas, várias estratégias, vai dando um nó na sua cabeça. Você até acha que quanto mais conteúdo, melhor vai ser. Só que é o contrário. Quanto mais conteúdo você consome e aplica pouco, mais travado você vai ficando, porque vai dando aquela overdose de informação. Se eu tivesse começando hoje, depois de ter tentado várias coisas, o que eu faria? Eu faria aquilo que deu certo para mim, que foi vender no Google, na gringa, produtos ali das top plataformas mesmo, não tem problema. Pode ser de outras também, não tem problema, mas é gringa. Sendo gringa, você está numa vantagem. E aí, principalmente, eu tenho baixa verba agora. Talvez você não consiga anunciar um produto nos Estados Unidos nesse momento. Só que aí você vai comendo pelas beiradas. Você vai começar anunciando produtos ali na Europa, que tem uma concorrência menor, um CPC mais baixo. Vende menos? É óbvio que vende menos. Os Estados Unidos ele sempre vai ser o campeão de vendas. Só que para você que não está fazendo uma venda por semana, se você começa a vender em países que têm menos concorrência e começa a fazer 2 vendas por semana, no final do mês já são 8 vendas. Para quem não estava vendendo nada, você já deu um grande avanço. E aí com essa grana que você pegou naqueles países que têm menos concorrência, você pega aquele dinheiro e vai começar a testar produto mais concorrido ali nos países concorridos, como os Estados Unidos e a Austrália. Porque aí você já fez um pouco de caixa, né? Você já fez um pouco de vendas, você já aumentou o seu dinheiro aqui para investir no digital. Porque talvez você está começando agora com R$ 1.000. Então você vai comendo pelas beiradas e depois você pega ali produtos que tem uma concorrência e um poder de escala mais alto. Eu faria isso se eu estivesse começando hoje. Errando muito, gastando errado, sem vendas. Olha isso. Errando muito. Errando muito. Por quê? Ou duas, uma. Ou você está tentando sozinho, sem conhecimento, ou você está ansiosa demais para ter resultado e está fazendo tudo o contrário do que o seu mentor te ensinou. Gastando errado. Gastar errado. O que é gastar errado? Por exemplo, o que eu falei, ó, um teste mal feito. Às vezes você pegou um produto, ele é bom, ele tem potencial, só que você fez um teste mal feito. E o que é um teste mal feito? É você subir a campanha e não saber analisar ali as métricas, não olhar se teve checkout, não acompanhar o dia a dia da campanha, não olhar os termos de pesquisa se foram congruentes, não direcionar ali sua campanha. Por exemplo, uma coisa que eu não faço, eu não subo lá um monte de países na minha campanha de uma vez, porque eu sei que vai gastar e vai pulverizar muita verba. Se eu peguei, vamos testar aqui, ó, eu vou gastar R$ 500 em um teste. Se eu gastar R$ 500 em um teste no país Estados Unidos, ou só na Austrália, ou só no Canadá, só um país, é diferente do que se eu pegar uma campanha e subir lá para 10 países de uma vez. Porque aí gastou um pouco em um país, gastou lá 200 nos Estados Unidos, R$ 100 no Canadá, R$ 100 na Austrália, 50 na Nova Zelândia, e aí você só pulverizou a verba. Então, erro de estratégico na hora de subir a campanha. Não tem problema você fazer um teste e não fazer vendas. Eu fiz um teste aqui e não fiz venda, inclusive, essa semana. Fui lá, gastei, deu R$ 350, não tinha nem dado checkout. Mas eu fiz um teste consciente, eu sabia o que eu estava fazendo. E chegou em 350, não deu nem checkout, eu pausei. Às vezes você está insistindo com um produto aí, esperando sair venda, né, na esperança de que vai vender, e você nem está analisando o checkout, por exemplo. Não é errado, não tem demérito, né, em você fazer um teste e não fazer venda. Uma coisa é um teste sem vendas, outra coisa é um teste mal feito. Teste mal feito, você está queimando dinheiro. Um teste sem vendas faz parte do processo. Nem todos os produtos que você vai subir já vai vender de cara com lucro. Mas aquele produto que der bom e que te der mais vendas, você paga todos os custos que você teve antes e ainda coloca dinheiro no bolso, né? É sempre assim. Você testa vários e acerta alguns ali que vão ser campeões.
Quanto tempo demorou para a sua primeira venda? A minha primeira venda no Google, tá? No Google, foi muito rápida. Eu subi a campanha numa quarta, mais ou menos, numa terça, eu acredito. Eu sei que depois de 2 dias eu tinha feito a minha primeira venda. Então eu subi lá terça e na quinta saiu uma venda. Só que, o que eu tinha feito? Ó? Eu anunciei um produto lá, que era um curso de brigadeiro gourmet. E eu anunciei no Google, curso de brigadeiro gourmet. A comissão do produto era R$ 20. O produto custava 40, a comissão era 20. E aí eu gastei R$ 100 e fiz uma venda de 20. Entendeu? Eu perdi 80, né? Eu fiquei negativo. Só que eu entendi naquele momento que era fácil, porque eu tinha feito uma campanha ali, vendo umas aulas bem simples ali, bem iniciante mesmo. Subi a campanha. E aí deu certo, fiz venda, validou, mostrou que funcionava, só que eu precisava o quê? De conhecimento. Eu vi que funcionava, só que do jeito que eu estava indo não ia dar certo. E aí foi quando eu comecei a investir em conhecimento. E aí eu entendi que a comissão muito baixa não vai te dar lucro, que você tem que pegar um produto com comissão mais alta. Aí eu fui me aprofundando e eu fui me desenvolvendo. Mas no Google, a venda é muito mais rápida por isso. Porque a pessoa, ela está indo buscar o produto, né? Ela está indo atrás. Às vezes eu me assusto quando alguém fala assim, ó, estou há 3 meses e ainda não fiz a minha primeira venda. Cara, se você está 3 meses no Google, sem fazer sua primeira venda, você tem, ou você está aplicando muito pouco e não está gastando ali, não está investindo, né? Ou você está fazendo uma coisa assim muito discrepante. Porque no Google é simples você fazer a venda. Nem que você faça uma venda negativa, igual eu fiz, mas que é simples vender é. Topo ou fundo? Estou iniciando com fundo, mas estou ouvindo falar muito do topo. Me dá uma luz. Você está ouvindo falar muito do topo porque você está acompanhando muito pessoas que falam do topo. Por isso que você está ouvindo muito sobre topo. Se você começar a acompanhar as pessoas que falam muito de display, você só vai ouvir conteúdo de display. Se você acompanhar muito eu aqui, eu vou falar muito de CPA. E você vai começar a ouvir muito sobre CPA. Então, é sobre quem você está ouvindo. Mas em relação às duas estratégias. Topo ou fundo? Eu começaria pelo fundo, porque no fundo é mais simples você subir a campanha, é mais simples também você analisar as métricas, é tudo mais simples. No topo, não é que no topo seja difícil e seja impossível, não. No topo também dá. Inclusive, eu abri uma mentoria há pouco tempo de topo e lá tinham iniciantes que conseguiram fazer venda. Só que a forma de você trabalhar, o processo em si é muito mais simples você fazer no fundo. Então, Edivaldo, eu quero fazer topo. Eu não me vejo fazendo fundo. Eu ainda faria fundo pelo menos assim, ó, 30 dias ali focado para conseguir dominar algumas coisas. E aí depois eu iria para o topo, sim, se é o seu interesse. As duas funcionam muito bem, tá? Hoje eu uso as duas. Eu tenho aqui na minha operação tanto campanhas de fundo quanto campanhas de topo também. Uma estratégia não exclui a outra. Não tem que fazer assim. Não é faço uma ou faço outra. Você pode fazer as duas desde que você tenha conhecimento e caixa para isso. Porque hoje para mim é muito simples, porque eu entendo de análise de campanha, eu entendo de produto, eu entendo de teste, eu já tenho mais experiência, então para mim é fácil trabalhar com uma, duas, três estratégias ao mesmo tempo. Quem está começando, foca em uma e faz ali seus primeiros R$ 10.000. Divaldo, usando o Facebook Ads, tu acha que dá para começar com baixa verba? Eu acho que dá para começar com baixa verba em qualquer estratégia, tá? Facebook, Google, todas você vai ter mecanismos ali para anunciar com baixa verba. Por exemplo, lá no Facebook dá para começar com baixa verba? Dá para começar com, acho que é R$ 7 por dia. No Google também dá? Dá. Como que eu faço para vender com baixa verba no Google? Você pode anunciar com plataformas Code, que são plataformas cash on delivery, né? A pessoa só paga quando ela recebe o produto. Geralmente lá tem comissão de $40, só que o CPC é de R$ 2, então é muito barato o CPC. E aí custo por clique, né? Você vai conseguir gastar pouco para fazer uma venda. Uma coisa que eu fiz e que poucas pessoas fazem é pegar uma plataforma que ninguém está usando. Eu peguei lá na minha época, quando eu estava iniciando, né, com baixa verba, a Dievisu. Dievisu é uma plataforma que ela só tem produto digital, só tem software. Então as pessoas não entram muito lá, até porque não tem muito conteúdo sobre isso, sobre essa plataforma. E os produtos lá são baixa busca.
Então imagina só, o produto tem 300 buscas no mês. É baixa busca? É. A campanha roda mais devagar? Roda. Mas era uma plataforma que eu conseguia fazer ali, todo mês eu fazia $300. $300 é muita grana? Depende do seu nível. Para mim era muito, porque eu não tinha muito quando eu comecei, né, para investir em anúncio. Então eu estava investindo ali R$ 300 e fazia $300. Olha o lucro que eu tive, ó. Eu investia R$ 300 e voltava $300. Era 5 vezes mais, né? Então eu voltava com 1.500. E aí eu pegava esses 1.500, ou seja, 1.200 de lucro, né? 1.500 menos 300 que já era meu, tive 1.200 de lucro. Aí agora no outro mês eu pegava esses 1.200 e investia em mais campanhas. E aí eu anunciava mais produtos da Divisul e também já começava ali a pegar uma parte dessa grana que eu ganhei e anunciando produtos da ClickBank. Então eu fiz isso para construir o meu caixa, um bom caminho para quem tem baixa verba, né? Olhar para outras plataformas também e olhar para outros países que ninguém está olhando. Qual nicho que está em alta? Todos os nichos estão em altas. Todos os nichos vendem. Herpes, zumbido, visão, audição, todos. Se tem alguém indo lá no Google pesquisar, ela tem interesse, então ela vai comprar, independente de qual seja o nicho. Eu tenho um aluno que um dia vendeu um sapato. Ele vendeu um sapato, ele achou uma plataforma e vendeu o sapato. Teve outro que vendeu lençol. Vende de tudo, a pessoa está querendo comprar. Todos os produtos vendem. Se a campanha está tendo cliques de 2 em 2 dias e checkout muito difícil, cancela a campanha, eu não cancelaria a campanha se o checkout está barato. Só quando o checkout está caro. Os alunos do Ed estão vendendo tudo. A galera vende, hein? Os alunos estão vendendo tudo, eles estão deixando nada mais. Qualquer coisa que aparece lá na plataforma, eles estão botando para vender. E vende, pessoal. Você tem que entender assim, ó. Você não pode olhar o produto como se você fosse um cliente. Você não é porque você não compraria o produto que a outra pessoa não compra. Às vezes eu vejo que vocês olham o produto como se vocês fossem cliente. Não. Por exemplo, ó, você talvez não compraria esse copo. Talvez você não compraria o copo do CPA bombado. Você compraria o copo do CPA bombado? Talvez não. Mas não é porque você não compra que esse produto não vende. Se tem alguém querendo comprar, o seu papel é se afiliar a esse produto, fazer a venda e ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua comissão. Você não tem que ficar pensando, nossa, eu não compraria esse produto. Não, vai lá e sobe sua campanha. Porque se tem pessoas pesquisando no Google, tem pessoas querendo comprar. Entenderam? Olha só, você que está aqui vendo essa aula no YouTube, deixa aqui o seu comentário, comenta aí o que você achou, deixa o seu like também, se inscreve no canal, estou com a meta de bater 20 mil inscritos aqui no YouTube e você pode me ajudar. Se você quer aprender mais sobre vender na gringa com CPA desejado, aqui também na descrição vou deixar o link do CPA bombado, meu treinamento onde vai te ensinar a vender do zero ao avançado, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você seja iniciante. Fechou? Tamo junto e bora ganhar em dólar.